mas, a princípio, a gente tem como objetivo, né, avaliar esses riscos geotécnicos que envolvem essa parte de taludes rodoviários. Nós sabemos que todas as obras têm essa relação com a característica do solo, com a resistência do solo, e não seria diferente na parte de obras rodoviárias, né, que são obras aí de grande extensão, que tem relação direta com essa parte da engenharia geotécnica, né? Então, essa investigação ela é fundamental para que a gente consiga melhorar cada vez mais essa previsão de suscetibilidade, visando melhorias aí, investimentos, recursos e até em fases de novos projetos. Nós temos aqui algumas imagens de algumas ocorrências que houveram na nossa região nos últimos anos, então, em 2022 e 2014, na cidade aqui de Salgado Filho, Coronel Vivida, Chopinzinho e Candói, então, nas nossas proximidades aqui dentro da região sudoeste do Paraná, a gente pode ver que tem situações aí que houveram interdição da pista total, né, e outras situações que estão propensas a um risco. De acordo com o DENIT, até o momento não existe nenhum modelo nacional ou específico que eles tenham feito voltado para esse tipo de previsão de ocorrência, né? Sim, existem softwares e estudos baseados para isso, já tem algumas coisas já que a ANTT já está usando para ver questão de viabilidade para trechos de ferrovias, que a gente encontrou, mas não nada ainda relacionado a talude rodoviário, né? E quando esse problema de suscetibilidade ele é identificado ainda num estágio inicial e não após a ruptura, onde já tem que se entrar com uma obra de emergência, é possível, né, que a gente tenha ali soluções de menor custo, menor complexibilidade, consiga trabalhar com cronograma, visando ali essa avaliação, a criticidade dessa situação, até na questão da prevenção, né, de futuras ocasiões de deslizamento. Os taludes rodoviários, eles envolvem ali tanto encostas naturais, que já existem ao longo do trecho de uma rodovia, quanto escavações, cortes e aterros que foram realizados durante a construção ou alargamento dessa obra, né, dessa estrutura. E existem vários tipos de deslizamentos, escorregamentos. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que essas situações ocorrem devido ao aumento da solicitação, ou seja, aumento dessa carga, né? Solicitações dinâmicas, pressões, remoções de material, mudança dessa característica, né, da condição geotécnica natural do talude, ou então a redução dessa resistência desse material, por ação desses intemperismos, essas mudanças geométricas ou variação da poropressão em função da presença ou não de água, né? De modo geral, o objetivo desse estudo é elaborar uma previsão de deslizamento utilizando o SIG, né? Então, a partir de modelos e análise de multicritério que levam em consideração múltiplas camadas de dados, a gente quer inserir uma equação de fator de segurança que represente essa situação de estabilidade, considerando as situações das rodovias aqui da nossa região, levando em consideração as características geotécnicas do solo aqui dessa região. Então, a equação, ela basicamente, ela trabalha levando um fator que vai avaliar essas forças resistentes e as forças desfavoráveis, né, a esse movimento. Então, ela vai dar uma condição de estabilidade ou instabilidade ali de acordo com o índice desse fator. O que acontece é que nós temos muitas variáveis que envolvem esse fator, então isso faz com que essa equação fique um pouquinho mais complexa. Então, a gente vai avaliar nesse estudo, a princípio, cinco variáveis principais, né, que vão ser levadas em consideração, que é a declividade, né, tanto do encosta natural quanto das estruturas de corte e aterro do terreno. Nesse caso, a gente vai desconsiderar os taludes rodoviários que têm altura menor do que 3 metros de altura, porque eles não representarem um risco tão iminente, né, de ruptura ou de risco.
O uso do solo, então, o tipo do solo que está presente nessa região e o uso dele. Então, se ele tem ali a presença de gramíneas, se tem vegetação natural, floresta, presença de árvores que possam ter raízes que vão influenciar nessa estrutura dinâmica, ou se ele está totalmente exposto, sofrendo erosão. O perfil estratigráfico, ou seja, as camadas de solo que estão fazendo parte dessa estrutura, né, de corte e que compõem também esse maciço natural, que às vezes envolve a rodovia. A resistência desse solo, então, levando em consideração os principais parâmetros que são avaliados quando se trabalha em relação a taludes, né, que é o ângulo de atrito e a coesão, e a permeabilidade, porque a gente sabe que o nível freático, a incidência de chuvas, é o que propicia essas alterações, né, de poro-pressão, perca de coesão do solo argiloso e causando ali um problema de desestabilização, né? Então, o trecho de estudo, a gente fez uma alteração em relação à nossa metodologia, que a gente mudou após ali algumas considerações da banca de qualificação. E hoje ele é composto pela BR-158, trecho de Pato Branco a Chopinzinho, que tem aproximadamente 50 quilômetros, e a BR-373 de Coronel Vivida a Candói, que tem aproximadamente 80 quilômetros, né? Então, nesse trecho, a gente tem ocorrências, né? Inclusive algumas delas que foram mostradas nas imagens iniciais. Então, esses pontos amarelinhos aqui são as principais ocorrências que a gente tem mapeado até o momento, né? Sendo que eles vão ser o pressuposto para nós ter uma referência de fator de segurança, sabendo que ali já houve um problema de deslizamento ou tem um problema eminente, né? Uma situação crítica. Então, a partir disso, a gente vai tentar calibrar, né, essa equação para ela conseguir analisar os outros trechos que fazem parte dessas duas rodovias. Então, só para a gente ter uma localização melhor, vão ser 4 cartas topográficas que vão ser utilizadas para compor essa região. E para caracterização geotécnica, a gente vai utilizar tanto amostras, ensaios de laboratório, através de amostras deformadas e indeformadas, ensaios de sondagem, e também ensaios que foram fornecidos tanto por órgãos, né, DR, DENIT, que já realizaram estudos nessa região, ou algumas outras obras também, como, por exemplo, estruturas de saneamento básico, ou algo desse sentido, nos arredores das rodovias que têm ensaios geotécnicos mais completos, realizados, proporcionando, assim, uma quantidade significativa de dados geotécnicos para a gente compor essa caracterização dessa região. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a coleta de amostra indeformada, a realização do ensaio de cisalhamento. Como resultado parcial, a gente já tem os resultados ali de ângulo de atrito e coesão do solo de Pato Branco, tem de Coronel Vivida, e aí agora a gente está trabalhando em cima também daquele solo mais voltado para o sentido de Candói, onde já teve esse problema. Tem alguns ensaios que foram realizados, infelizmente não são todos, alguns talvez a gente tenha que ainda realizar. E aí, como que a gente vai trabalhar com relação a esses 5 fatores, né, que foram colocados? A gente vai ter uma avaliação multicritério espacial, que leva em consideração um grau de prioridade para cada um desses critérios. Então, eles vão ser tratados de forma diferente dentro daquela equação do fator de segurança, e a partir desses dados integrados nessa base de sistema de informação geográfica, né, a gente vai organizar esses mapas, baseado nisso, fazer uma interpolação, né, para conseguir extrapolar essa informação para as outras regiões onde não se tem esses dados geotécnicos, e o que for possível mapear em toda a região vai ser mapeado, para aí depois fazer, a partir dessa escala, conseguir gerar um mapa de risco com o intuito de mostrar esse grau de fator de segurança para os demais pontos. Então, essa avaliação, ela vai levar em ordem, essa ordem de prioridade, né? Então, levando em consideração esses critérios que a gente colocou, uso do solo, declividade, estratigrafia, resistência e nível d'água, onde a gente já tem uma simulação, já tentou fazer um teste, tentando calibrar, né, algumas dessas variáveis para que elas apontem um fator de segurança
crítico para essas regiões onde já houve deslizamento, mas a gente ainda não conseguiu concluir no mapa geral, vamos dizer assim, que vai ser o resultado final. Mas então estamos no momento trabalhando em cima dessas variáveis, né? E dessa calibração delas para que a gente consiga representar depois as regiões que compõem os entornos, outros pontos que ainda não houveram situações, prevendo assim quais serão os próximos pontos, né? Com esse grau de criticidade. Os resultados que a gente espera é que esse modelo ele aponte, né, os fatores corretamente, e aí sejam validados a partir desses pontos que ocorreram deslizamento, sendo que a metodologia dele depois pode ser aplicada para um outro tipo de solo, né, levando em consideração talvez outros pesos para essas variáveis, mas que a metodologia possa ser utilizada também para outras regiões. E a gente pretende contribuir com essas áreas de identificação que estão estáveis ainda dentro desse trecho, né? Desenvolvendo um modelo que vai prever esses pontos, tentando fornecer uma visão mais abrangente, focando ali a questão da destinação de recursos e a análise estratégica para quem trabalha com essa parte de planejamento rodoviário, né? Para que consiga atender a nível de rede, daí uma região maior, focando nesses pontos que já têm indícios de situações críticas. Em relação ao cronograma, então, no ano de 2022 foram realizadas as disciplinas, foi iniciado em relação à fundamentação teórica e os objetivos também. Outras disciplinas que também foram cursadas aí no segundo semestre de 2022 e desenvolvimento de materiais e metodologia. Depois aqui foi participado do Congresso de Engenharia Geotécnica, ainda em 2022, e do primeiro Congresso de Pós-Graduação. Desenvolvimento dos ensaios, levantamento de dados e organização desses dados está em desenvolvimento. Congresso internacional também, que foi participado. A gente tem a publicação dos artigos. Então, já foram 3 publicados e em andamento, em processo de submissão ou finalização, tem 5. Totalizando 26 créditos, mais os artigos que ainda não foram computados. A qualificação ocorreu em setembro, e a gente está agora na etapa de testes e elaboração dos mapas, resultados e conclusões, e a previsão de defesa é para fevereiro de 2024. E é isso. Passo então para a banca fazer as considerações. Ney, quer começar? Eu começo. Não sei quem quer começar. Oi? Eu tenho microfone, né? Nossa, você consegue fechar um dos microfones aí, daí tá bem. Melhorou agora? Agora sim, não deu microfonia, pelo menos. Conseguem me ouvir? Sim. Tá. Então, gente, bom, eu agradeço aí a apresentação da Marina e a presença aí do professor César e do professor Ney. A gente tem, a Marina já fez a qualificação dela, né? Agora no meio do ano e nós temos alguns desafios aí pela frente para ela conseguir fazer a defesa dela no início do ano que vem, que está prevista ali por fevereiro, né? Acho que, assim, de modo geral, se a gente for resumir o trabalho da Marina, ela vai tentar, então, criar um modelo para decidir se aquela região tem risco ou não de ter um deslizamento, né, de um talude rodoviário. Então, isso considerando um trecho de rodovia, né? Depois da qualificação ficou definido como trecho que vai de Pato Branco a Candói, né? E aí a questão é que a gente vai focar, então, em alguns locais ali, no caso são 4 pontos onde houve deslizamento nesse percurso. Na verdade, são 2 em que nós tivemos um deslizamento de fato, e tem outros 2 pontos com trincas, né, já indicando a iminência de um deslizamento. Então, a ideia
testar essa análise multicritério nesses pontos, né? Onde ocorreram e onde parece que está prestes a ocorrer um deslizamento também nesses trechos, para conseguir definir esses pesos, né, dados a cada uma desses fatores que contribuem para o deslizamento. Então, digamos assim, não vai ser aquele método HP, por exemplo, em que você tem a opinião de especialistas, né? Na verdade, a gente vai fazer um processo interativo ali, até que a gente tenha uma convergência, né, dos pesos e dados a cada um dos critérios, e aí aplicar esse modelo ao restante do trecho da rodovia, né? É mais ou menos por aí, se eu conseguir ser claro e resumir um pouquinho mais, né, Marina? Se quiser complementar alguma coisa. Então, aí eu agradeço as considerações aí, eu e a Marina, né? Ficou mudo para mim. Eu acho que o Danilo passou a bola para a banca agora, né? Você quer começa aí, Ney, por favor. Pode ser. Então, pessoal, boa tarde. Parabéns aí pelo trabalho, Marina, Danilo. A gente já tinha conversado na tua qualificação, né? Eu só vi ali, assim, já entrando num detalhezinho em relação ao trecho que vocês escolheram. Eu vi que você manteve Chopinzinho e o professor Danilo falou que era Pato Branco, Candói. Vai ficar ali aquele trecho de Chopinzinho ou não? A princípio, até uma condição que vocês colocaram no dia da qualificação foi como isso ia ser apresentado, né? Por ser um mapa, vamos dizer assim, que vai compor só uma estrutura, uma linha. Então, a gente resolveu pegar uma abrangência maior e fazer um mapa, de fato, que vai abranger aí, talvez essa rodovia de Chopinzinho, também tentar mapear depois aquelas outras que fazem parte ali do entorno. Também tem uma que liga Chopinzinho a Coronel, acho que é a metade ali entre Coronel Vivida e Candói, né? E então a gente vai tentar fazer isso em forma de mapa e também porque a gente tem dados geotécnicos bons em Chopinzinho. Então por isso a gente vai manter lá a princípio. E depois, daí a gente vai focar onde esse mapa, né, apontar ali fatores de segurança críticos e detalhar esses pontos. Mas, a princípio, por isso e por a gente ter também dados bons geotécnicos de caracterização lá. Uhum. É que eu lembrando, assim, que eu acho que eu passava... Essa é aquela rodovia que passa por dentro de Coronel, né? E daí vai em direção a Chopinzinho. Isso, eu não lembro, assim... passa na cidade. Eu não lembro de ter encostas, assim, que representassem um risco, sabe? Eu lembro que, pelo contrário, até em geral era afastado da rodovia, né? Tem um trecho de serra chegando em Chopinzinho. Então, são, a princípio, quatro trechos que, a princípio, já são indícios de criticidade em função da declividade apenas, né? Que é ali o trecho da serra perto do rio Chopin, né? Entre Pato Branco e Coronel Vivida. Aí, chegando em Chopinzinho, tem também um trecho de serra lá que tem alguma coisa relacionada a isso. E daí, depois, próximo do Rio Iguaçu, né, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, tem os 2 trechos de serra também. Então, são 4 trechos, assim, que tem uma quantidade de taludes acima de 3 metros, significativas e tal, que a gente vai dar mais enfoque, né? E, inclusive, é onde tem esses pontos, né, de ocorrência que a gente já conseguiu mapear. E aquele trecho para cima que a gente tinha visto para Laranjeiras, para lá, que ia sentido Palmital, não tem ocorrência de fato, a gente não conseguiu histórico de ocorrência. Então, eu acredito que é muito mais interessante olhar um pouco para esse lado aqui. Em compensação, para Candói, vocês vão ter bastante trabalho, porque é uma região bastante complicada, tem vários escorregamentos de várias épocas e de tempos diferentes, né? Só para entender, então, vocês vão fazer talvez uma adaptação daquele AHP, né? Você vai usar o cisalhamento direto nessas áreas nesses pontos que você falou, que são os pontos principais, ou não? Então, o que a gente tem hoje de dados não são exatamente nesses pontos. A gente fez contato com os órgãos
e infelizmente até, por exemplo, naquele caso de Candói, onde tem uma contenção de concreto enorme, não existem dados levantados. Então, a gente está avaliando em relação ao cronograma, se a gente vai executar, talvez algum ensaio lá, colher alguma amostra deformada, mas sim a gente prevê no próximo mês fazer uma visita em loco e coletar a amostra naqueles pontos. Os outros pontos que a gente tem não são exatamente onde ocorreu, né, o problema. Então, o que a gente tem são ensaios diversos, alguns relacionados a SPT, outros relacionados a DLP, onde foi os órgãos que conseguiram fornecer para a gente, ou ensaios que a gente conseguiu coletar de outras finalidades, mas que caracterizam, sim, o solo daquela região ali. Então, isso é tentar fazer um mapeamento um pouco mais detalhado do que o que tem hoje em relação ao tipo de solo, baseado nisso, e trabalhar com esse mapa no momento. A justificativa que os órgãos colocaram é que na época ali, em 2014, teve muita chuva, muito problema também no litoral, e então, como os recursos estavam limitados, acabou sendo feito mais ensaios geotécnicos lá, e aqui foi feito uma obra também muito sem levantar o que de fato ocorreu, enfim, como é obra emergencial, então aquela coisa resolveu o problema rápido e não tem dados para disponibilizar, infelizmente. E essa permeabilidade desse solo, como é que vocês pretendem fazer? Então, os ensaios que a gente realizou até então, a gente trabalhou na pior condição, que é com um ensaio de sedimentamento saturado adensado. Então, aquele que demora para ocorrer, né? A gente deixa lá um tempo adensando, saturando, para eliminar essa poropressão e conseguir fazer com que ele represente a pior condição lá. Então, a princípio, a gente vai estar mapeando, né, onde tem os níveis d'água que a gente conseguir, a partir dos ensaios de sondagem. Então, os ensaios de sondagem vão ser usados só para definir o nível d'água e ajudar na parte da estratigrafia do solo. A parte da resistência não vai ser usada a partir de sondagem, só a partir de ensaios de cisalhamento mesmo. E aí, a gente vai trabalhar com simulações, né? Levando em consideração talvez um nível freático fictício, considerando uma situação X e uma Y, que seria a pior condição, onde estaria totalmente saturado. E aí, assim, conseguir fazer talvez 2 ou 3 simulações variando esse fator. Em relação à vegetação, vocês não vão entrar nisso? Sim, a gente vai considerar o tipo do solo, o uso do solo. Então, vão ser 3 fatores. Floresta, né? Então, mata nativa ou reflorestamento, que seria com a presença de raízes consideráveis, gramíneas ou solo exposto. Então, a princípio esses três critérios que a gente vai selecionar, e vai ter pesos distintos para cada um deles. Maravilha. Bom, eu como já participei da tua qualificação, já estou bem por dentro, né? Acho que eu vou deixar mais um tempinho para o César aí, para que ele possa participar também. Fique à vontade, César. Obrigado, Ney. Marina, Danilo, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação, Marina. Achei a apresentação bem tranquila, bem pausada. Então, embora eu não saiba muito sobre o assunto, eu consegui, na medida do possível, aí, compreender o trabalho de vocês, né? Eu acabei ficando com algumas dúvidas, talvez pelo fato de não ser exatamente a área que eu trabalho, né? Porque, por exemplo, né, o título, você até comentou no início da sua apresentação que talvez o título vá mudar, mas vou aproveitar, né, porque eu fiquei em dúvida com relação ao título, né? Então, o título é a utilização de sistemas de informações geográficas na avaliação de suscetibilidade de taludes rodoviários. E eu fiquei me questionando suscetibilidade a que exatamente? Ou é comum que suscetibilidade de taludes já dê a entender que é deslizamento? Não, é algo a ser melhorado, sim. Ah, tá bom. Tá, entendi. Bom, eu fiz algumas anotações e eu fiquei algumas outras dúvidas que eu fiquei, né? Você principalmente na parte da apresentação dos seus resultados, dos resultados parciais,
você mostrou alguns gráficos, mas você acabou não entrando muito na discussão dos resultados parciais até o momento, né? E eu gostaria que você discutisse um pouquinho com a gente os resultados que você encontrou até o momento. Por exemplo, aí, né? Tem várias linhas ali, ó, por exemplo, linha branca, uma ciano, uma laranja. O que são essas linhas? Acho que você poderia explorar um pouquinho esses gráficos aí na apresentação para a gente, por favor. Sim, sem problemas, professor. Isso faz parte do ensaio de cisalhamento direto. Então, é o método, né, do ensaio mesmo que propicia esse tipo de resultado. É um resultado característico de um ensaio que deu certo. Essas linhas, cada uma representa a situação de ruptura do solo baseado em uma tensão que foi proposta. Então, por isso que ele é um ensaio muito complexo, pouco feito, demorado e muito custoso. Aqui, deixa eu passar o slide para mim, passar para a imagem, que aí você eu posso te explicar melhor. É feita a coleta de amostra de solo indeformada, então é retirado lá do local onde se realiza o estudo uma amostra e é trazida para o laboratório sem que ela sofra alterações. É feito um molde quadrado desse material, cortado ali sem fazer alterações, e é colocado no equipamento. Esse equipamento ele vai simular as ações lá da natureza do talude, então as tensões que vão estar ocorrendo no talude. E a simulação ela é feita várias vezes com diversas cargas, então proporcionando simulações distintas para aquele mesmo material, né? Então pode ser feito seco, pode ser feito rápido, pode ser feito mais lento, por isso que a gente chama de cisalhamento adensado lento, porque ele é colocado água para que ele fique nessa condição crítica, e aí depois o equipamento mesmo de ensaio, ele vai gerar essa tensão cisalhante, que são duas forças, né? Que vão estar atuando uma contra a outra e vai medir a capacidade de resistência desse solo natural lá, né, que ele foi trazido sem sofrer alterações para o laboratório, de resistir de fato a essa tensão que está sendo aplicada. Então, cada envoltória que é realizada, né, ela propicia uma curva daquelas. E depois, daí, a partir das questões de resistência mesmo dos materiais ali, acho que é a envoltória de maior Coulomb, se não me engano, que é tirado esses resultados, né? Depois no trabalho a gente vai apresentar certinho como que foi calculado, como que foi feito, mas aqui em função do tempo é um ensaio um pouco complexo, mas que representa de fato assim essa resistência ao cisalhamento a esse material, assim como é tratado para outros materiais, como o concreto, o aço, só que é o método de ensaio que é propício para o solo, então por isso que é dessa forma que é realizado. Esse a gente realizou do solo ali de Pato Branco, na alça noroeste do contorno, no talude que a gente utilizou de modelo antes da gente começar a definir certo onde que a gente ia atuar, quais eram os pontos de estudos. A gente falou, vamos começar daqui, depois aqui a gente avalia o que a gente encontra para frente. Então, eu já fui fazendo ano passado esses ensaios, porque eles são bem demorados, né? Então, lá no cronograma, a gente já tem ali esses ensaios até um bom trecho. E aí, essa parte de Candói agora que foi modificada um pouco após a qualificação, em função dessas ocorrências que tiveram para essa região. Então, aí a gente tem que avaliar agora se a gente vai conseguir encontrar algum dado lá ou se a gente vai precisar ensaiar. Uhum. Beleza, Marina. Legal. Gostei bastante da explicação, dá para perceber aí que você sabe aí o que está sendo realizado, né? Isso é importante. Uma outra coisa, e para a gente não se estender muito, né? Já são 4h11, você comentou que nessas análises que vocês vão fazer, nessa avaliação que vocês vão fazer, é considerado o nível, por exemplo, do nível de água, né? O nível do lençol freático, né? A gente puder chamar assim. E aí você comentou aí sobre a possibilidade de usar algumas condições hipotéticas, né, e tal. Vocês estão pensando em usar algum modelo para tentar estimar o nível algum modelo hidrológico, no caso, né? Para tentar estimar esse nível do lençol freático? Vão ser com base em dados de campo especificamente? Como que se incorpora os dados de precipitação nesse modelo, ou se não se incorpora? Como que é? A única coisa que a gente fez, a princípio, é fazer um levantamento do histórico, né, das chuvas, a princípio apenas ali na unidade de Pato Branco, até o momento, em que a gente vai olhar. Teve, então, assim, em 2014, aqui em termos de região,
quantidade de problema de deslizamento. Em 2022 teve outra, então vamos ver o que aconteceu historicamente nesses anos. Porém, com esse método que a gente está propondo aqui para avaliar taludes rodoviários, a gente não achou ainda uma maneira específica de colocar esses dados de maneira mais precisa, a não ser assim simulações, considerando apenas o nível. Tem softwares que trabalham com suscetibilidade de taludes, de modo geral, o ChevStab e tal, que entram com esses dados, considerando a pressão mesmo do solo, né, que ele vai influenciar ali, vai considerar a permeabilidade do solo também, porque não importa também quanto choveu, mas sim quanto permeou, isso que vai dizer se vai influenciar na estabilidade ou não, que eles levam em consideração, mas dessa forma como a gente está trabalhando, a gente ainda não encontrou uma maneira de inserir de uma maneira mais melhorada. Só que a gente está tentando focar no que influi mais nessa questão de talude e não de análise de estabilidade de modo geral. Por quê? O que diferencia uma análise da outra? Tem situações na parte rodoviária que são específicas. Então, assim, é comum ter sistema de drenagem, né, algum tipo de sistema de drenagem, e as características do solo também são diferentes do que quando você avalia uma região geográfica urbana, uma mancha urbana ou não. Porque lá você tem essa situação de corte, de aterro muito presente, então essas modificações nas características naturais do solo. Então, esses softwares, por exemplo, o ChevStab, eles são mais usados em estudos que a gente identificou para essas situações onde o solo está nessa característica mais natural e não para a parte rodoviária. Então, está aí um gap de estudo ainda a ser desenvolvido. Ok, beleza, Marina. Acho que estou satisfeito aí, tranquilo. Achei o trabalho bastante interessante e espero que renda bons frutos aí. Parabéns pelo trabalho, Marina. Então tá. Obrigado, pessoal. Eu agradeço ao... Diminuir aqui. Agradeço ao César e ao Ney pelos comentários, também a Marina pela apresentação. A gente tem algumas... Eu acho que, assim, hoje o maior desafio nosso, eu acho que é o tempo, né, Marina? Pela quantidade de coisas que a gente ainda precisa fazer, porque envolve coletas de campo, envolve fazer simulações, essa parte por exemplo, do método HP também, acho que é interessante trabalhar com algum método de automatização das iterações também, né, Marina? Para chegar ao resultado ótimo aí, né? Porque fazer manualmente acho que não é o melhor caminho, tem que dar um jeito ali de colocar o objetivo ali e tentar, enfim, tentar achar isso de maneira automatizada. E tem essas outras questões que o César e o Ney colocaram aí, que a gente ainda tem que discutir qual seria o melhor caminho. Mas, resumindo, vamos ter atenção aí ao cronograma, ver o que a gente consegue correr atrás para alcançar esse objetivo aí, esses objetivos do trabalho.